E aí pessoal, professor Gilton aqui. Vamos mais uma aula de teoria geral dos sistemas. Vamos conversar hoje sobre o conceito de sistema. Então vamos começar aqui, né? O que é sistema? Olha só, sistema, né, segundo Ludwig van Bertalanffy, é um conjunto de organismos vivos que visam atingir um objetivo comum. Então esse conceito aí é derivado da biologia. Então foi o criador, né, de certa forma, da teoria geral dos sistemas. Se a gente trazer para nossa área aqui, né, autores como Ster e Loudon, eles são autores de sistemas de informação, né, livros de sistemas de informação. Eles falam que, na verdade, né, um sistema é um conjunto de partes ou componentes que eles interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Ou seja, bem parecido. Enquanto que o conceito da biologia é um conjunto de organismos vivos, né, que visam atingir um objetivo comum. No caso de sistema de informação, é um conjunto também de partes ou componentes que eles interagem, porém eles também têm, né, um objetivo em comum. Então a gente pode ver aqui que é bem parecido, né? Ambos, aqui é o conceito de sistema para TGS e aqui é o conceito de sistema para sistemas de informação. O que vale o entendimento, né, da própria TGS é o seguinte: independente do sistema, se é sistema de informação, sistema matemático, se é sistema da biologia, uma percepção única que tem que existir é de que o tudo, né, o todo, ele é mais do que a soma das partes individuais. Ou seja, o sistema por si só, ele é um organismo, diferentemente, né, de cada parte que o compõe. Além disso, um sistema ele pode ser representado por um complexo, né, de elementos e interações, e pode ser definido também de várias maneiras. A depender da área, né, você vai ter uma definição específica de sistemas. Lembrando que a própria teoria geral dos sistemas, ela de certa forma aí é uma teoria, né, que é interdisciplinar, que ela serve de base teórica para todas as outras áreas. Alguns exemplos para a gente poder fixar aqui na cabeça, né? Sistema solar. Então você pode olhar que o próprio sistema solar, ele é um conjunto aí de planetas, de astros e outras coisas, né? Tem suas leis, né, e sua interação, e todo mundo aí de certa forma está unido, onde cada um tem um papel, né, e interage um com o outro. Então por isso que é considerado um sistema. Então o sistema solar, ele é assim, é bem maior do que cada planeta específico, né? Ele é um conjunto de certa forma, e se eu for estudar o sistema solar, eu tenho que estudar, vale mais a pena entender ele todo, né, ao invés de estudar cada planeta especificamente. Outro ponto interessante é o sistema circulatório humano. Então o sistema circulatório humano, ele tem toda a interação, onde cada componente tem uma função e eles juntos formam o que a gente chama de sistema circulatório humano. Pessoal aí da saúde, né, que trabalha na parte de fisiologia, né, e também a parte do corpo humano, ou anatomia, então trabalha muito e sabe a importância desse sistema. Da mesma forma tem outro sistema aqui, sistema digestivo humano, certo? Que ele tem um começo, né, e um fim bem definido, e todos os componentes desse sistema eles têm uma função, né? Caso algum desses componentes aí não esteja agindo de forma correta, ele pode prejudicar ou pode ocorrer algum problema com outra parte do sistema. Um outro ponto aqui é um sistema de irrigação. Então temos aqui um exemplo nessa imagem, um sistema de irrigação aqui automatizado, né, que ele consegue de certa forma levar água, e a depender ele pode levar outros materiais, né, como NPK, né, para as plantas. E quando a gente fala de sistema de informação, né, como é que a gente deve enxergar e por que, né, de certa forma é tão interessante eu entender de sistemas ou da TGS para trabalhar com o sistema de informação. Olha só, eu estou trazendo aqui uma definição de Loudon, que é uma definição de sistemas de informação. O que é um sistema de informação? Um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera, processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisão e a gestão de uma organização. Ou seja, essa definição aqui
é uma definição voltada exclusivamente aqui para sistemas de informação. Outra coisa é bastante importante a gente entender que é por meio dos sistemas de informação, ou os SI, que uma organização aí ela vai obter conhecimento. Ou seja, por meio do sistema de informação, né, é um dos pontos fundamentais para que uma organização, uma empresa, né, uma instituição ou o que seja, ela obtenha conhecimento. E o conhecimento hoje em dia, mais do que nunca, é um fator estratégico e decisivo para uma organização poder se manter viva. Um exemplo clássico aqui, isso aqui é um sistema de informação, né, seguindo essa definição aqui do lado em lado. Você tem dados, esses dados eles entram nesse sistema de informação, vão ser processados e vão gerar as chamadas informações. Ou seja, as organizações elas têm sistemas de informação porque elas precisam transformar os dados em informações para elas poderem trabalhar nos seus processos, né, e de certa forma tomar suas decisões. Então eu tenho dados que são processados, são transformados em informações. Da mesma forma, essas informações elas podem passar por outros tipos de sistemas de informação, e esses sistemas de informação eles vão transformar essa informação em conhecimento. Na próxima disciplina, que é gestão do sistema de informação, vocês vão entender quais são esses tipos de sistema de informação e também como é que eu posso gerar conhecimento. Então eu tenho aqui 2 pontos, né? Dados que são transformados em informações e informações que são transformadas em conhecimento. Essa informação ela pode servir para tomada de decisão, e esse conhecimento ele pode servir para eu estar utilizando como uma estratégia para saber quais serão os próximos passos que a minha organização ela vai seguir. Agora vamos às definições, né? O que é dado, o que é informação e o que é conhecimento, né? Vimos aqui que são processados, mas o que é cada um desses aqui? Olha só, dados, né, consistem em fatos brutos ou fatos não trabalhados. Como um exemplo aí, números de funcionário, total de horas de trabalho, né, em uma semana, números de peças em estoque, né, pedido de compra. Podem ser formados por números, textos, gráficos, imagens, sons, registros, né, que ainda não foram processados, etc. Ou seja, se você tem lá João 25, financeiro, isso aí são dados. João pode ser uma string, né, pode ser um texto, né, 25 pode ser um número, um float ou o que seja. Né, financeiro pode ser um texto, um string, enfim, são dados. Exemplos aqui, ó. A gente tem aqui dados alfanuméricos, que são números, letras e outros caracteres especiais. Né? Dados de imagem, podem ser imagens gráficas ou figuras. Dados de áudio, sons, ruídos, né, tons. E dados de vídeo, que são imagens, figuras e movimentos ou até mesmo frames. Então eu tenho aqui o que são, né, os dados. Já informação, né, de forma bem simples aí, é um conjunto de fatos organizados de tal maneira que possuam um valor ou um significado. Significado para quem aí? Um significado que seja útil para a organização. São dados que são processados de modo a serem expostos de forma inteligível para um determinado tipo de usuário, né, para auxiliar no processo de tomada de decisão. Uma definição aí bastante utilizada é que informação são dados com significados. Isso são informações. Né? Então, na verdade, o sistema de informação eles transformam os dados em informação. Já o conhecimento, né, uma consequência, uma consciência, na verdade, é a compreensão de um conjunto de informação e o modo como essas informações podem ser úteis para apoiar uma tarefa específica ou para chegar a uma determinada decisão. Ter conhecimento significa que você vai entender a relação daquelas informações. Você tem ali o número de informações e eu sei que aquelas informações, aquele relacionamento, aquele padrão, ele pode gerar alguma coisa. Um exemplo clássico hoje em dia aí, você tem análise de informações de gráficos de financeiros, né? Você tem gráficos de investimentos e a depender do padrão que o gráfico está seguindo, você já tem um conhecimento prévio aí que aquele gráfico significa que é a hora de você comprar uma ação ou vender uma ação específica. Nem sempre você tem um conhecimento assim de forma fácil. O conhecimento ele é caro, o conhecimento ele é obtido através de informações. A própria ciência,
né, ela gera informação e você pega essas informações e gera conhecimento. Né, é algo interessante, né? Você tem aí a ciência, ela sempre vai gerando por meio das suas teorias, ela vai transformando os dados soltos em informações, e essas informações elas podem ser transformadas em conhecimento e passadas para a geração ou para a sociedade. Existem também os chamados trabalhadores de conhecimento. Quem são eles? São profissionais ou são pessoas, né, que criam e utilizam e disseminam o conhecimento, e são normalmente esses trabalhadores de conhecimento, essa classe que a gente pode dizer aí, né, são profissionais da ciência, da engenharia, da administração, da própria computação, né, e outras áreas. Então temos esses profissionais que podemos chamá-los de trabalhadores de conhecimento. Agora é o seguinte, tem algo que a gente tem que ter um alerta, né? Qual a importância da informação, né, para uma organização ou para as pessoas? Olha só, Peter Drucker, né, que é o pai da administração aí, ele fala o seguinte: não adianta hoje em dia você ter apenas informações, até porque se você for entender ali, eu tenho dados, são processados e geram informações. Essas informações, querendo ou não, elas são custosas para uma organização. Né? Se você tem, por exemplo, um banco de dados, cada informação daquela vai estar no seu banco de dados, vai estar nos seus servidores, né? Vai estar gerando um custo de certa forma. Então as informações, se elas não tiverem, né, uma organização coerente, elas não vão passar de dados. Elas não vão ter significados. Então as informações que vocês têm que ter são informações estratégicas, informações que são inerentes ao negócio. Né? Outro tipo de informação não vale a pena. Atualmente, né, o pessoal de marketing trabalha muito com o que a gente chama de banco de dados de prospect, né, de leads, de possíveis clientes. Então nada adianta você ter um banco de dados, uma lista de disseminação aí de e-mails ou de informação, se aquelas pessoas não estão dispostas a comprar o seu produto. Porque é caro, né, você ter aquilo ali. É caro você mandar para o marketing um grupo de possíveis usuários, e esses usuários não vão comprar seu produto. Então chamam até de leads quentes e leads frios, que são exatamente os leads que estão propensos a comprar, né, ou interagir com você, e os que não vão fazer nada. Então você pode descartar esse tipo de lead, né, fazer uma triagem e guardar exatamente aqueles que mais interagem. Mesma coisa, métricas em redes sociais, né, algoritmos não levam apenas o número de seguidores. Eles olham o número de seguidores e quais são os seguidores que realmente interagem com você. Não adianta você ter muito seguidor e esses seguidores eles não, de certa forma, interagirem. Até os próprios algoritmos param de enviar, né, o conteúdo. As mesmas informações elas também podem ser organizadas de formas diferentes, né, de diferentes finalidades e níveis de decisão. Então você tem a informação, ela não necessariamente ela tem que ser organizada de uma maneira. Vocês vão ver nos tipos de sistema de informação na próxima disciplina que, assim como eu tenho vários tipos de sistema de informação, cada sistema desse ele pode gerar informações diferentes. Podem ser os mesmos dados que entram, porém eles geram informações distintas, né, que são voltadas àquele nível organizacional. Certo? Um exemplo aqui, ó, a transformação dos dados em informação, né, ela é um processo, a gente pode chamar de processo. Né? Então os sistemas de informação eles executam processos, né? Ou seja, um conjunto de tarefas logicamente relacionadas, né? E executadas para atingir um resultado definido. Então cada sistema de informação ele tem ali seu resultado, né? Tem seu objetivo de certa forma, já que ele trata-se de um sistema. E esses processos são executados de maneira sistêmica, ou seja, eu tenho que fazer um sistema. Por que eu tenho que criar um sistema? Porque esse sistema ele vai executar um conjunto de processos para transformar esses dados na informação que eu quero ou que eu necessito. Então tem aí, ó, o processo de transformação ele aplica conhecimento, seleção, organização, manipulação de dados e outras coisas. Como exemplo aqui de exercício, né? Pense aí, ou cite pelo menos 3 exemplos de sistema de informação e vocês vão identificar aí quais são os dados e quais são as informações, né, que são geradas desses sistemas de informação. Ok? Qualquer dúvida, pode colocar aqui no fórum, né? A gente pode conversar aqui, você manda sua dúvida. E esses aqui foram os livros que a gente usou, né, como referencial básico dessa aula. E até a próxima.